Pilastra da Verdade. Ó, presta atenção no hino, que eu tenho uma história muito engraçada para falar através desse hino. O inimigo tentou armar um laço, mas para o seu fracasso Jesus viu. Já estava tudo preparado, mas foi ele mesmo quem caiu. O inimigo tentou armar um laço, mas para o seu fracasso Jesus viu. Já estava tudo preparado, mas foi ele mesmo quem caiu. Né? Não fica aí a madeira de dar descendo. Aqui, esse hino, cara, me fez lembrar de uma história que é de lascar. Eu dei risada sozinho hoje, lavando os pratos da minha casa aqui. Estava lavando os pratos e eu digo, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que fazer um vídeo, porque este canal, além de ter um bom humor, tem argumento e é um canal libertador mental. E aqui tudo rima, né? E ele é um canal libertador mental. E aí eu lembrei dessa história, cara, que aconteceu há mais ou menos uns... Olha que armazena aqui, né, na nossa mente. Eu acho que foi em torno de 2006, 2005, 2006, quando eu estava no auge da mentira mística na mente. Eu acreditando mesmo, me enganando e enganando pessoas. A única coisa que me deixa satisfeito disso tudo lá atrás é que mesmo eu enganando pessoas sem saber que eu estava enganando, eu não tirei um centavo de ninguém por conta de fé. Não, cara. Não, eu tinha fé, eu achava, sentimentalismo, emocionalismo, tudo era Deus, tudo era coisa espiritual. Porque se você não sabe a fé, essa crença mística nesses deuses, é um efeito infantil. Infantil. A pessoa que tem fé numa coisa mística é a mesma coisa de uma criança entre os 3 a 5 anos de idade. Que você pode até convencer esta criança a acreditar que a mula sem cabeça existe, que a cuca, né? A cuca do sítio do Pica-Pau existe, que o homem do saco vai passar, pegar ela, colocar no saco e levar embora para devorar lá na frente. Então uma criança entre 3 a 5 anos, ela está vulnerável a acreditar mesmo nisso, que a mente está em evolução. Então ainda não tem uma compacta massa cerebral, ou a cefálica massa cerebral, para entender as coisas. Eu lembro que nessa idade eu tinha um medo tão grande de uma mulher na minha região, que era conhecida como Dona Idalina. E Idalina era amiga da minha avó. E Idalina, ela me jogou medo. Muito medo. Ela dizia assim, eu vou te engolir. Vou te engolir. E minha avó aproveitava. Quando eu estava aprontando, criança, né? Minha avó dizia, olha, Idalina vai lhe pegar e vai lhe engolir, viu? Eu vou falar pra ela. E aquilo eu acreditei mesmo, dentro dessa idade. E me jogou um medo tão grande. E minha avó, ela ia buscar água na fonte, porque naquela época, lá no povoado onde eu morei, de aproximadamente 1.500 pessoas, foi uma infância muito boa. Simples, humilde, mas muito boa. Eu lembro que minha avó, ela ia buscar água na fonte, que ficava mais ou menos a 1 quilômetro da casa onde nós morávamos. E minha avó, ela ia buscar água na fonte e eu ia com ela. E por incrível que pareça, quando chegava lá, às vezes eu encontrava a dona Idalina pegando água. Aí ela fazia assim, eu vou te engolir. E abria um pau de boca, porque ela tinha uma boca muito grande. A gente boa, pessoa maravilhosa. E ali, moço, eu ficava o dia todo, inteiro, acuado,
Pensa no medo. E eu sonhava com Idalina se transformando num bicho, num monstro. E eu assustei muitas vezes. Eu lembro que eu tive vários pesadelos. E minha avó não sabia o que era. E pensava que era coisa espiritual. Olha, tem alguma coisa espiritual mexendo nesse menino. Porque esse menino acorda assustado. E ela não sabia que foi o medo que ela colocou em mim, de Dona Idalina. E eu ativou aquilo na mente que estava em desenvolvimento. E eu ficava com medo mesmo. Então uma mente religiosa, ela se comporta desta mesma forma. Pode ser uma pessoa que tenha formação acadêmica, pode ser um médico, pode ser um cientista, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um jornalista, pode ser uma pessoa que seja preparada intelectualmente com um determinado conhecimento. Se tiver a mente mística e mítica, se acreditar em espírito, se acreditar em deuses e em demônios, vai ter uma partezinha da memória que a pessoa não vai conseguir desenvolver e vai ficar essa infantilidade de medo. E por isso que essas pessoas têm sonhos, pesadelos, a Deus, o diabo, aquela coisa toda. E vem com tudo contra quando tem uma pessoa racional, cética a essas besteiras, falando algo que vai de encontro. E aí eu lembro que eu estava numa igreja por volta de 2005 a 2006, nesta data. E foi justamente quando era o auge desta música. O inimigo tentou armar um laço, mas para o seu fracasso Jesus viu que não viu bosta nenhuma. Estava tudo preparado, mas foi ele mesmo quem caiu. O inimigo tentou armar um laço, mas para o seu fracasso Jesus viu que não viu nem vê bosta nenhuma. Estava tudo preparado, mas foi ele mesmo quem caiu. Rapaz, e eu lembro que tinha um pastor nesta igreja para pregar. Mentiroso todo. Enganador, charlatão, que inventava um monte de mentira na igreja para levar a oferta do povo. E ele nunca ia pregar sem levar, no mínimo, uns 30 envelopes. Porque antes da pregação, ele pegava os envelopes, ele fazia aquela lavagem cerebral e dizia: olha, este envelope aqui é para alguém aqui. Eu já falei com o pastor da igreja, porque ele enganava o pastor, ou então ele ficava coroado com o pastor para dividir depois o valor e dizia: é para você doar para Deus, não era para ele não, para Deus, uma quantia tal, e você vai fazer um propósito de Deus sobre uma causa. Olha o que aconteceu, para chegar no hino que eu cantei aqui. Você vai fazer um propósito e vai ser vencedor. Eu lembro que eu fiz um propósito na época de R$30. Até hoje eu quero saber o que foi que aconteceu de bom na minha vida daqueles 30. Primeiro que eu perdi os 30 e era dinheiro na época, viu? O inimigo tentou armar um laço, mas para o seu fracasso Jesus viu bosta nenhuma, né? Isso era o hino. E aí, olha só, e ele gostava de cantar esse hino, cara. Putz, grilo. E ele entregava envelopes, ele falava revelação, mas ele enganava mesmo, ele tomava até relógio. Tinha gente que não tinha dinheiro, ele falava: você pode dar o teu relógio. E eu cheguei a ver pessoas tirando o relógio do braço, entregando para aquele infeliz, aquele mentiroso, charlatão. Ô Antônio, onde ele anda nos dias de hoje? Não quero nem saber se ainda estiver vivo. Na época ele já tinha assim uns 58 anos, 60 anos. Se ele estiver vivo ainda, ele deve estar enganando pessoas, ou então deve estar em cima de alguma cama, alguma coisa, não sei. Nunca mais ouvi falar daquele infeliz. Daquele pastel de rodoviária, né? Dos mais oleosos que existem. É, muito óleo e pouca carne da mentira. Maneira de dizer, não fica nessa. E aí, e se ele chegasse aqui agora pra falar aquelas besteiras dele aqui, eu soltava o cachorro que tem aqui e dizia: pega a Frica. E outra coisa, e pensa numa Frica, que é uma cachorrinha que não é brincadeira quando chega alguém desconhecido aqui. Pra gente conseguir acalmar ela e fazer ela entender que a pessoa que chegou ali é amiga
e aquela coisa toda, e ele lá cheirar o pé, porque assim, quando o cachorro cheira o pé, aí ele vê que os donos, né, da casa não estão incomodados com aquela visita ali, aí ele fica ali, mas ele fica de bituca, triscou nele, ele morde. E a cachorrinha aqui não é brincadeira não. Porque se esse infeliz viesse aqui em casa falar essas besteiras, ele dizia, pega no pé dele, implica, a velha ia pegar no pé e o pau ia quebrar na casa de Noca. Brincadeira, eu nunca fiz isso jamais. Inclusive, o que mais está acontecendo agora é ataques de cães a pessoas. Recentemente, um pitbull, se você não sabe, um pitbull foi criado em laboratório e é um cachorro agressivo e agrediu uma grávida crente. A mulher grávida foi parar no hospital. Eu nem sei como é que ela está. E foi a reportagem da minha região lá que falou sobre isso. E isso passou aqui na TV Sudoeste. Enfim, tem que ter cuidado, viu? Você chegar na casa de alguém, o mesmo moço, eu já fui mordido de cachorro pra nunca mais. Não é brincadeira, não. E esse infeliz, como dizia minha avó, infeliz das precatas. Minha avó dizia, o infeliz das precatas. Esse infeliz, ele entregou um monte de envelope nesse culto. E ele achou de cantar esse hino pulando em cima de uma plataforma de madeira, que não era pallet não, acho que a pessoa que fez a igreja, essas igrejinhas pé de chinelo que tem nas esquinas, é isso, ele gostava muito dessas igrejas, porque tem gente simples e humilde que você tira tudo que essas pessoas têm, porque essas pessoas não têm nenhum conhecimento de nada, e o medo que eles colocam nessas pessoas sem conhecimento, esse medo acaba sendo algo muito sério, muito ruim, que causa e faz a pessoa doar tudo que tem, mísero salário que tem, uma porcentagem, tudo. E eles vivem disso, e tem muitos que vivem disso, esses missionáriozinhos de igreja de ponta de rua, de esquina, esses que se diz pastores, que até nem nunca passaram por uma suposta teologia de, de um seminarista, não conhece nada, é óleo na cabeça, o caba coloca óleo na cabeça e diz, ó, Jesus já te ungiu agora para ser pastor, o caba já é pastor agora. Não era nada, não sabia nem, não sabe nem o que significa a palavra pastor. Só que ele se tornou um pastel, né? Que ele disse que ele tem muito óleo e pouca carne, pastel de rodoviária. Deus te ungiu, agora pastel. Ah, aceita em nome de Jesus. No outro dia já começa a pregar dizendo que é pastor e coloca um terno desses simples, né? Que eles compram no brechó. Porque a igreja tem muitos brechós de ternos de pastores que já mentiram, suando esses ternos. E aí, quando não, já começa a rasgar, aí coloca no brechó da igreja. Eu já vi muito isso. Ah, coloca lá no brechó. Aí vem um coitadinho desse aí e compra por R$ 5. É isso mesmo, um terno desse, R$ 5, né? E ele veste um terno desse e coloca uma gravata, língua de vaca e vai enganar nas igrejas. A tomar o dinheirinho dos bestas, das pessoas. Presta atenção, gente. Esse canal a gente dá risada, mas é verdade o que eu tô dizendo. E ele começou a cantar. Ele pegou o microfone, enganou um monte de gente, entregou envelope para um, para outro. Peguei um envelope que nem um besta. Porque pensa num besta, era eu. E aí ele começou, inimigo, tentou armar um laço. Ele começou a pular em cima da plataforma de madeira. Feita, muito mal feita. Feita de prego. Com aquelas tábuas fracas. Que o dono da igreja improvisou na hora para fazer um púlpito ali. Uma plataforma. Ele começou. O inimigo tentou armar um laço. Mas para o seu fracasso Jesus viu. Já estava tudo preparado. Mas foi ele mesmo quem caiu. Quando ele deu 3 pulos, meu amigo. As tábuas quebraram. E se fosse filmado isso aí, ia ser a maior comédia gospel da internet por muito tempo. Ia fazer sucesso no TikTok, ia fazer sucesso no Quai, ia fazer sucesso no Facebook, ia fazer sucesso no YouTube, no WhatsApp e outras plataformas por aí. Porque foi uma queda. E ele tinha dessas pessoas obesas, né? Infelizmente é um problema que atinge o Brasil. Inclusive, são 2 tipos de pessoas que Deus não cura. O Deus dos crentes não cura. 2 tipos de pessoas. Amputado e obeso. Não, por que Deus... Ah,
Quando eu falo obeso, são essas pessoas que têm tem uma gordura fora do normal e se sentem mal, né? Com isso aí. Porque eu acabei entendendo que Deus não cura amputado, porque para ele fazer existir de novo as pernas que não mais existem, os braços que não mais existem, então o milagre teria que ser muito maior. Então Deus não faz isso. O Deus dos crentes não tem esse poder de fazer isso, para curar um amputado, fazer nascer uma perna nova, um braço novo. E o obeso, talvez, é porque Deus não tem onde colocar a gordura, né? A gordura. Que ele teria que tirar do obeso para ficar atlético, assim como Jesus romano, né? Como Jesus romano. Ó, musculoso, não como igual o Antônio Galvão, que aqui no de músculo não tem nada. Né? Pois é, moço. Eu fui desprovido dessa dádiva de ser musculoso, mas não tô nem aí, moço. Madeira de dar em dois. Aí, moço, foi uma queda. Quando ele disse o inimigo tentou armar o laço, para o seu fracasso Jesus viu, já estava tudo preparado, mas foi ele mesmo que caiu. Parece que naquele momento Jesus passou a existir somente para dar uma queda naquele infeliz. Foi uma queda. Na época eu não ri não, eu fiquei com dó. Algumas pessoas riam, só as crianças. As crianças morreram de rir, porque as crianças são verdadeiras, cara. Não adianta, essas bizarrices que acontecem em igreja, quem primeiro dá risada é criança. Porque criança não tá na igreja para adorar Deus nenhum, cara. Criança não é crente. Criança também não é ateia, né? Porque ainda não tem a condição nenhuma de crer ou descrer em alguma coisa. Tem até umas pessoas que dizem assim, não, a criança é ateia, ela nasce ateia, porque ela não tem Deus, ela acredita em Deus nenhum. Não, para ser ateu, cético, tem que ser uma pessoa que começa a entender pelos fatos da vida que não há nada por aí. Uma criança não tem essa estrutura. Então a criança é neutra, né? Ela não é nem crente e nem ateia. Quando ela cresce é que ela vai escolher, que ela vai analisar. Na sua maioria, vira religiosa, cada criança dessa, porque é o berço que nasce, é a doutrinação que tem. E se nascer em qualquer país que tem uma religião diferente, ela vai cultuar aquela religião e aquele Deus. E vai defender. Então, esses cristãos de Araque que tem aqui no Brasil, na sua maioria, com algumas exceções, que gostam de usufruir dinheiro de alheio e defender essa mentira religiosa, qualquer um desses aí, tivesse nascido lá no Estado Islâmico, no meio dos muçulmanos, no Irã, na faixa de Gaza, ali fazendo parte dos Hamas, do grupo dos Hamas, na Síria, Iraque, qualquer um desses aí, que fica o tempo todo aqui protegendo e defendendo Jesus romano, a mentira romana, que é um personagem, com certeza absoluta, estaria hoje defendendo Alá e Maomé. Se nascesse na Índia, ali estaria defendendo Shiva, os deuses do hinduísmo. Se uma pessoa dessa nasce no meio dos índios, lá no meio do mato, e só conhece aquela religião indígena, porque tem a religião indígena também, que eles criam os deuses deles, ia o tempo todo defender. Mas como nasceu aqui no Brasil, num país totalmente cristão, nessa mentira que já vem de muitos anos, a tendência é ele ser cristão. E se ele entra nesse movimento religioso evangélico e protestante, ele vai para uma igreja fazer tudo isso. Fazer tudo isso. Depende da vertente da igreja evangélica que ele participa. E esse pastel tomou uma queda, cara. Quando ele disse assim, o inimigo tentou armar um laço, gritou. Para o seu fracasso, Jesus viu. Estava tudo preparado, mas foi ele mesmo quem caiu. Quem caiu foi ele, rapaz. O inimigo ali era ele. Então foi uma coisa que se cumpriu dentro da igreja que eu vi. Então, Antônio, você viu alguma coisa se cumprir dentro de uma igreja que foi uma coisa legal? Essa foi uma das coisas. E eu estava lembrando dessa história quando eu estava lavando os pratos aqui, mas eu dei tanta risada. Eu ri assim que se alguém chegasse e dissesse assim, esse cabra tá sendo possuído, porque tá rindo sozinho. Né? Tá possuído. É, né? Não fica nessa, né? Não fica aí, madeira de dar em doido. Não, moço, eu estava rindo porque eu estava lembrando a diferença da reação de uma pessoa racional com certas coisas que você ri, você fala até sozinho às vezes. É algo racional, mas o crente não. O crente ele fala sozinho o tempo todo e acha que está falando com Deus, está falando com alguém. Ele é capaz de colocar o joelho no chão, de fazer ferida no joelho, para ficar clamando nada. Aí levanta
pior do momento que ajoelhou. E o tempo todo. E nada acontece a favor. Cara, mas isso é o quê? A mentira mística. Então, meu amigo, o inimigo está dentro dessas denominações. O inimigo que está lhe enganando, está lhe roubando. Estou falando com... Eu salvo as exceções, com certeza, honrosas exceções. Tem pessoas do bem lá, tem até líderes religiosos que estão totalmente enganados, mas não gostam de roubar ninguém. Estão lá achando que estão fazendo a obra de um Deus. Tem líderes aí que são pessoas do bem. Eu já falei do primeiro pastor que eu conheci, que eu me tornei crente através dele e tudo. Era um homem que morreu, foi traído pela religião, traído pela fé que não funciona, morreu numa situação muito dolorosa, assim como também eu já falei aqui da história da minha mãe, mas eram pessoas que eu conheci que não queriam extorquir ninguém, não queriam um centavo de ninguém. Até aquele dinheirinho do dízimo que entrava ali, ia pro pastor presidente e pagava as despesas, ele não queria um centavo e pegava a bicicletinha dele e saía visitando uma pessoa, visitando outra e orando, acreditando que através da oração dele, Deus ia fazer a obra e não era. E a igreja, na época dele, foi o tempo que mais teve separação de casais, né, que casavam na igreja e depois se separavam porque casavam não por amor, não por conhecer a pessoa, mas sim pela religião. Tem que casar porque aqui não tem esse negócio de ficar namorando muito tempo, namorou, tem que casar, e namorava hoje, casava amanhã e no outro dia já se separava, e muito isso. E as orações dele não resolvia nada. E morreu numa situação difícil, mas era uma pessoa de bem. Então, quando eu falo aqui a questão religiosa aqui, eu não estou dizendo que todos os religiosos que estão dentro das igrejas são enganadores, mentirosos e charlatões, não. Tem gente que tá lá, enganados todos são. Enganados, uma coisa é você ser enganada. Enganado, outra coisa é você ser um charlatão, ser um mentiroso sabendo que você está mentindo. Porque quando eu estava lá, quando eu pregava uma mensagem dizendo que Deus estava ali, que isso era só vitória, só alegria, aquela coisa toda, eu estava mentindo. Eu estava mentindo para mim primeiro, para mim. Porque quando é que você mente para você mesmo? Quando você mente sem saber que está mentindo, achando que você está falando uma verdade, que é uma mentira enrustida numa falsa verdade. E não é verdade. Aí quando eu descobri isso, que eu saí, hoje eles me acusam. Ah, você era mentiroso, tá vendo? Agora que a gente vê que você era mentiroso, mas não sabe que eles estão então sendo mentirosos. Aí eu afirmo, digo, realmente eu era mentiroso mesmo. Agora eu não sabia que eu era mentiroso. Talvez você esteja mentindo e sabendo. Porque quando você faz uma coisa sabendo que você está fazendo, acabou a inocência. Você está sendo uma pessoa totalmente maldosa. E o que tem mais dentro das igrejas são ateus maldosos. Ateus maldosos. Que não acreditam em nada metafísica, mas estão lá para enganar. Os ateus de bem, porque quando eu falo ateus aqui, eu não protejo toda a classe ateísta, porque eu não conheço individualmente pessoas. Mas existem duas classes de ateus. Existem os ateus honestos, que não querem nada de ninguém, que estão fazendo de tudo para ver a humanidade se restaurar, e aqueles que são ateus, que sabem que de fato os deuses não existem e para eles é uma vantagem que eles vão ter dentro de uma igreja, enganando com tudo. Falsas curas, falsas revelações, porque eles não acreditam em uma punição de um Deus, porque eles não acreditam em deuses. Então esses aí são os do mal. Esses aí fazem sabendo. Mas pessoas que estão dentro das igrejas, sendo enganadas, pessoas humildes, por essas pessoas que eu estou aqui também. Porque eu quero ajudar essas pessoas a pensarem. Claro que eu não vou conseguir muita coisa com as minhas indagações aqui, porque não é fácil você conseguir convencer uma pessoa que é convertida de mentira, que é uma conversão de mentira, e de muito tempo é difícil, é muito difícil. Não, é difícil para você chegar para a pessoa e dizer assim, você foi enganado. E a pessoa acreditar o que você está falando. Falou, faça uma checagem na sua vida, observe o que acontece dentro da sua igreja, olha o que você não está conseguindo enxergar, que uma coisa é olhar, outra coisa é enxergar de fato. Porque olhar até cego olha 20%, 10%, 5%, às vezes enxergar é outra coisa. Enxergar é outra coisa. Porque a fé, ela é cega. A fé você acredita, tem que acreditar sem ver. Tem que acreditar sem ver. Eu lembro que teve uma coisa que eu nunca falei aqui, que eu vou falar agora. Eu estava conversando com os religiosos, para finalizar o vídeo, que o vídeo é legal, conversando com os religiosos, e eles dizendo que acreditam em Jesus porque está escrito
está escrito: bem-aventurados que não veem e creem. Aqueles que não veem e creem, bem-aventurado. Aí eu falei assim: vocês conhecem a verdadeira face de Jesus? Aí eu falei: vocês conhecem a verdadeira face de Jesus? Não, a gente vê que a Igreja Católica coloca um monte de gravura aí, né? De Jesus, Jesus cabeludo de olho azul, Jesus cabeludo de olho verde, Jesus cabeludo de olho castanho, Jesus com barba, Jesus sem barba, Jesus de cabelo cortado, testemunho de Jeová, de cabelo cortado. Tem tantos Jesuses aí que ninguém sabe nem se realmente existiu alguém aí como era, porque eles colocam, né? Eu cheguei para um alienado que estava no meio do grupo, que estava tentando debater comigo, e falei: eu vou mostrar para vocês a verdadeira face de Jesus. Vou mostrar para vocês. Aí eu falei: eu quero que vocês achem para mim aí um caderno. Pode ser um caderno de desenho, que não tem linha. E me deu uma folha de um caderno de desenho. Aí eles pegaram a folha, eu falei: eu vou mostrar para vocês a verdadeira face de Jesus. Aí eu mostrei. Eu falei: tá aqui, a verdadeira face de Jesus, tá aqui, gravada aqui. A cidadã disse: eu não tô vendo nada aí não, moço. Aí o papel é liso. Falou: e sua fé fica onde? Você não tá vendo a face de Jesus aqui? Moço, então sua fé, você tem que... Porque não é assim? Bem-aventurados que não veem e crê? O que não viu e creu? Então você não precisa ver, você tem que crer. Então Jesus está aqui. Se você acredita que a foto de Jesus não está aqui, gravada aqui, então você também não tem fé. Porque eu estou vendo que não tem Jesus nenhum aqui. Mas eu não acredito nessas besteiras, eu sou cético. Mas você diz que Jesus também não está aqui, você é mais cético do que eu. E se ele está em todos os lugares, rapaz, você não fala que ele está em todos os lugares, não tem nenhum local que Jesus não esteja, então ele está aqui, a foto dele está aqui. E ficou de cara mexendo. Porque não teve resposta para mim. E assim que você, cético, quando viu um alienado tentar lhe intimidar, faça esse tipo de teste. Mostre assim uma folha em branco e fala: o teu Jesus está aqui, ó, a foto do teu Jesus. Enganar Antônio Galvão? Eu fui enganado por um tempo, mas não por todo o tempo. Você sendo uma pessoa inteligente, e use a sua inteligência, porque uma coisa é ser inteligente, outra coisa é usar. Você pode ser enganado um tempo. E esse tempo pode até ser um tempo grande, mas não todo o tempo. E eu não vou ser enganado todo o tempo, porque já saí dessa mentira para nunca mais. Estou muito bem de saúde. Posso morrer a qualquer momento. Se Antônio Galvão morrer a qualquer momento, vai sair um monte de vídeo aí. Tá vendo? Até brincou com Deus, amor de Deus. Até Carlos Einar vai fazer vídeo. Eu faço vídeo descendo a ripa nele, ou seja, nas ideias dele. Respeitando o ser humano dele, mas descendo nas ideias, não fala nada, porque o canal dele tá lá em cima, porque não tem motivo de falar, não existe motivo de falar. Eu tenho essa ripa do Antônio Júnior, não fala nada, no Marco tá lhe enganando, não fala nada, no Silas Mala Sem Alça, ninguém fala nada de Antônio Galvão, dessa ripa no Valdemir de Sandiabo, não fala nada de mim. Deixa Antônio Galvão morrer. E eu não digo que esses famosos vão falar de mim, mas essa outra maioria, tá vendo aí, Mateus que tinha canal na internet, desceu a madeira ainda descia não pode, agora a madeira ainda contra ele. Tá vendo aí como é que faz? Sombra de Deus. Agora saiba de uma coisa, se eu morrer até hoje, cara, eu te digo e te falo com firmeza, eu morro muito feliz. Feliz, entre aspas, né? Muito satisfeito. Por quê? Porque eu conheci o mundo racional e você não conheceu, infelizmente, talvez nunca vai conhecer. Infelizmente, talvez é um privilégio que você não tenha. Porque o mundo racional é esse aqui, visível, palpável e tangível, sem religião e sem deuses, e o resto é conversa fiada. Eu fui, mas eu vou voltar, e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.